Olha só, o menino Ney voltou. Você sabe quem voltou pra cá? Guilherme Fiuza. Como dito no dia a dia, no dia, aliás, da posse Donald Trump, só existem dois gêneros, feminino e masculino. Firme na agenda anti-woke, Donald Trump fecha ainda mais o cerco e proíbe o uso de pronome pessoal em e-mails oficiais. Assunto para o nosso queridíssimo craque Guilherme Fiuza. Guilherme Fiuza, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Nós estávamos com saudades de você. Oi, Geisiane, boa tarde. Que bom te encontrar aqui, né? A gente tinha se encontrado já no Faroeste, mas aqui ainda não. Parabéns pelo seu trabalho. Um prazer estar aí de volta com vocês. Legal. Fiuza, muito obrigada. Olha só, Fiuza, Donald Trump deu recado ali no dia da posse, falou que só existiam dois gêneros, que foi logo aquele primeiro discurso dele ali, né, que foi um discurso muito certeiro, muito direto, muito firme, e ele vem cumprindo as promessas de campanha numa velocidade incrível, Fiuza. Eu queria pedir, Geisiane, se você pode falar com a Vivian, para ela colocar aí no meu crédito, ele Guilherme. Será que é possível? É possível, Vivian. Ele, Guilherme, ela respondeu, é possível. É possível. Então tá, porque assim, ele Guilherme, aí eu me sinto, sinto a minha identidade representada. É claro que isso é uma enorme demagogia. Eu vou até ler um trechinho aqui dessa notícia que está circulando, notícia correta até, mas olha as armadilhas grandes que existem nessa questão. Você estava falando da questão da agenda woke. No assunto anterior, vocês estavam falando também sobre esse problema, né? O Serrão falou da chamada lacração, o quanto a demagogia se espalhou, deixou de ser apenas um modismo e virou uma forma de controle. Isso, hoje, não é, a gente não está discutindo aqui no Jornal da Oeste, é uma questão de estilo ou uma questão de modismo chato, politicamente correto. A gente está discutindo uma encruzilhada, realmente, hoje do mundo, das sociedades, para se livrar ou não dessa forma sorrateira de controle que virou uma forma perversa de controle e que não inclui ninguém. Vou ler um trechinho aqui da notícia que está circulando, que é correta, mas olha a armadilha. O governo Donald Trump determinou, no final de janeiro, que as agências federais dos Estados Unidos devem remover pronomes pessoais das assinaturas de e-mails oficiais. Essa decisão foi comunicada, etc., etc., com o objetivo de reverter iniciativas de inclusão para pessoas não binárias. Olha a armadilha, Geisiane. É como se o novo presidente americano, que já foi presidente e é presidente de novo agora, é como se ele estivesse contra, digamos, o espaço para pessoas com a identidade que elas eventualmente tenham. E isso não é a realidade. O que ele está tirando é justamente o gatilho demagógico. É justamente essa cartilha que obriga as pessoas. Pode ser, é claro que mudar a língua dessa forma arbitrária e ignorante não inclui ninguém. É claro que você fingir que a língua portuguesa, por exemplo, pode ser que você usar um amigues ou um todes, que isso está contemplando alguém. Isso é uma pura demagogia que, inclusive, prejudica aqueles que, eventualmente, né, os gays e etc., né? Quer dizer, aqueles que não se consideram, não estão, né, ali no gênero convencional. A batalha para que gays e lésbicas, por exemplo, tivessem espaço e não fossem discriminados e oprimidos é longa, são décadas. E é uma batalha ganha em parte. Esse pessoal está estragando tudo, Geisiane, com essa demagogia. Agora, só para concluir, eu queria lembrar que esse tipo de cartilha é justamente o foco, o objeto da ação dessas instituições que também estão sendo expostas pelo governo Trump e especificamente pelo empresário Elon Musk, que atualmente tem um cargo de gestão na Casa Branca. Eles estão expondo não aquilo que, de novo, essa imprensa falida, moralmente falida, quer traduzir como suspensão da ajuda humanitária. Isso é falso. Ninguém falou em suspender a ajuda humanitária. O que está se detectando
e se combatendo, é justamente um orçamento bilionário para imposição de cartilhas que são o instrumento para a censura. Primeiro, você impõe uma determinada cartilha, você investe nas chamadas agências de checagem, que passam a ter uma autoridade que ninguém lhes concedeu, autoconcedida, com a cumplicidade da imprensa falida, com a cumplicidade de instâncias burocráticas que querem ter poder artificial, com a cumplicidade de grupos políticos que também não têm poder legítimo e querem ter poder artificial. E eles criam justamente... Vocês estavam mostrando o presidente Lula falando agora há pouco. Tem que regular, porque não pode, é o ódio, a desinformação, etc. e tal. É exatamente esse o discurso, a prática, os instrumentos que foram financiados ao longo dos anos, cada vez mais, para se criar um ambiente em que se possa impor a censura e a ingerência política. Isso tudo é muito grave. Essas cartilinhas aí que estão sendo modificadas, elas não são, essa modificação não é um capricho, é uma necessidade para você retirar esse instrumento de imposição de controle, de ingerência política. Agora, para concluir, de fato, eu quero dizer que aqueles que dizem, não, olha aqui, a USAID estava aí investindo para censurar a direita. Isso aí é o que eles amam ouvir, porque a ideia da direita, do vocábulo da direita, pode ser lida de 1000 maneiras. E, por muita gente de boa fé, é lida como um conceito perverso ou pervertido, ou relacionável ao AI-5, ou relacionável a regimes totalitários, ou que ele leu lá em algum lugar que isso é antidemocrático. Então, vamos chamar as coisas, né? Um dia isso vai acontecer, eu tenho essa esperança. Vamos chamar as coisas pelos seus nomes. Trata-se de um modus operandi bilionário para criar uma cartilha e instrumentos de censura, de supressão da democracia, de ingerência política, tá? E aí podem ser prejudicados grupos políticos, mas muitos cidadãos comuns que não têm filiação partidária, não são militantes, não são aderentes a nenhum grupo doutrinário especificamente, mas que estão calados, porque não podem gritar contra a corrupção, não podem gritar contra aliciamento, né, de agentes públicos para dirigir processos políticos, e esses são calados. Então, Geisiane, de fato, uma mudança importante que está sendo feita pela administração Trump e que, infelizmente, né, tragicamente, a gente vê até essa imprensa que não é muito militante, que não é petista de carteirinha, né, que não é chapa branca, como se falava antigamente, mas estão caindo naquela ideia de chegou o Trump, né, o malvado, o vilão perfeito, para justamente lhes dar a oportunidade de parecer inteligentes, civilizados e dizer que o mundo está em perigo. Não, é o contrário, né? Essa força é trazida pelo Trump, com Elon Musk, com Robert Kennedy Jr., que era um democrata, do Partido Democrata anteriormente, ela pode ser, sim, a luz no fim do túnel para nós hoje em dia.